Agora, Mauro, também não dá pra falar só do Mano. O time é muito ruim. Os jogadores jogam muito mal. Porque o Mano tem a culpa dele? Tem. Mas os mesmos jogadores que não estavam jogando nada com os treinadores que estavam antes. Não é muito fácil só jogar na conta do Mano? Esses jogadores do Corinthians não têm que finalmente começar a ser cobrado? Porque os caras não jogam nada e ganham salários altíssimos. Olha, eu acho o seguinte, o time o elenco não é o melhor elenco possível, claro, e muitas saídas aconteceram. Mas daí a perder 4 jogos seguidos e tomar vareio como tomou hoje, vai à distância, né? Seria até aceitável que o Corinthians não fosse a melhor campanha do campeonato. Mas é uma das piores. Essa é a questão. Essa é a questão. Aí é um pouco demais, né? E o técnico já deu aí algumas demonstrações aí de um certo descontrole, como eu falei. O episódio lá do Ranieri, lá de Cuiabá, depois essa história aí do burro, não foi. E assim, o que me chama mais a atenção é que quando isso aconteceu, ele, em nenhum momento, sei lá, admitiu que errou, ele justificou, né? Não, isso é assim mesmo, tal, faz parte, aqui não tem reality show, porque na verdade tem. Um jogo de futebol hoje é mais ou menos um reality show que tem câmera pra caramba, tem microfones espalhados para captar áudio ambiente, então tudo que é falado, tudo que é dito, que se faz, acaba sendo flagrado, né? Então a gente acaba tomando conhecimento de tudo. Tem uma pegada de reality show em alguns momentos. E a gente nunca sabe quais são as sequelas, né? Que esse tipo de conflito entre um ou outro jogador com um técnico pode representar dentro do grupo. Ninguém vai falar abertamente, mas como é que é o ambiente do Mano com os jogadores? Será que eles se entendem bem? Será que os jogadores têm uma boa vontade ou a relação está estremecida? Porque quando esse tipo de coisa acontece, a gente sabe que a tendência é ficar mal. Então, um técnico experiente como ele e tudo mais, né? E ele tem feito realmente algumas situações que ele coloca os garotos meio que dando sinal, né? Olha, o que eu tenho são esses meninos aqui. Mas, assim, quando começou a temporada, talvez fosse muito mais razoável que, talvez não, com certeza, se a nova gestão assumisse o clube, apresentasse, mesmo antes aí dessa auditoria que está sendo feita, né? Os números preliminares, o próprio diretor financeiro já deu várias entrevistas e tudo, agora deu uma recente falando dessa dívida de 1,650, né? 1 bilhão 650 milhões, 700 milhões segundo ele do estádio, o restante dívida do clube, como disse o Bruno, cerca de 400 no curto prazo. É só apresentar esse número e traduzir para o torcedor. Olha, isso é a nossa situação. Aí tem sempre um argumento que eu acho tacanho agora, que é assim, mas nós temos que ter um time com mais investimento, mais forte, porque senão a gente não ganha dinheiro, a premiação... Não, peraí, vamos com calma. Não dá para ter tudo. Você vai ter que ter um time mais barato e acreditar que esses jogadores vão se organizar com um técnico que consiga fazer um trabalho, não para ser campeão de tudo, mas um time que seja minimamente competitivo. Na verdade, nem competitivo o time é. E aí você tem jogadores como o Rojas, que parece que contrataram sem saber quem era. Você falou bem aqui. Falou bem aqui várias vezes. O que era ele? É exatamente isso que vocês estão vendo. Então, assim, parece que não pesquisa, aí foi na outra gestão, né? Mas assim, quase, às vezes parece que é uma sequência, né? Parece que a situação ganhou, porque é muito parecido. Não tem diferença muito grande de postura, de como lidar com as dificuldades do clube. Aí essa situação do Garro, contrata o jogador não pode jogar, fica parado. E todas as situações, as promessas. Quando falaram do Gabigol, cara, muito corintiano acreditou. A gente percebia isso claramente, fazendo aqui o programa, vendo na rede social. E assim, vamos analisar. Se o Gabigol fosse hoje do Corinthians, ia mudar? Ia resolver? O Gabigol é o jogador para resolver essa situação? Põe o Gabigol, o time não vai resolver nada. Não vai resolver nada. O Gabriel é um jogador de finalização, de definição das jogadas, até de construção ali de jogadas no ataque e tal. Mas com o time todo desajustado. E o detalhe, o Gabriel fez um gol agora semana passada, depois de 6 meses. Se o Roberto não marcava desde novembro, né? O Gabigol não marcava há 6 meses. Marcou agora, quando Sampaio correu, pulsante Sampaio correr. Quer dizer, esse é o jogador que eles queriam contratar. Qual o critério? Se fosse assim, não, vamos contratar, sei lá, alguém que está em grande fase. Vamos contratar o Rafael Veiga, né? O Cano. Né? Vamos trazer o Cano, que praticamente não erra, né? O cara apareceu a chance, ele guarda. Mas não, trazer um jogador que é muita mídia, mas a fase ruim, caríssimo e inviável, porque teria que pagar uma multa que é impagável. Então, por que venderam aquela ilusão para o torcedor? Aí depois, nós desistimos. Aí vem o empresário do jogador e fala, não, em momento nenhum a gente conversou. Aí você fala com o pessoal do Flamengo, não, proposta não teve proposta. Então tentaram, venderam uma ilusão. E o torcedor ficou acreditando naquilo, porque aí o torcedor, agora vem um Gabigol, se vê um Gabigol, vem outro. Os caras começam a imaginar um timaço. Não tem condição, cara. O clube não tem condição, a dívida é muito grande.
O Corinthians, ele faturou mais de 800 milhões no ano passado, o que ele deve é mais ou menos o dobro disso, né? O que é uma relação dívida-receita que me parece bem mais fácil, entre aspas, né, de você administrar ou reduzir em algumas temporadas do que, por exemplo, era do próprio Flamengo, que devia quase 800 milhões e arrecadava 200. A dívida do Flamengo era 4 vezes aproximadamente o valor que o clube arrecadava por ano. O Corinthians é mais ou menos o quê? É o dobro. A desproporção era maior. Então é possível, mas tem que começar a cortar custos exorbitantes, começar a negociar as dívidas mais urgentes, mudar a imagem do clube. Qual a imagem do Corinthians hoje? Você viu o presidente do Argentino Júnior falando lá, o Corinthians é uma vergonha. Quer dizer, como é que você vai rebater um negócio desse? O cara fala, não recebemos desde o ano passado, já está na FIFA. Aí ele vai lá e contrata o jogador do Talheres, o Rodrigo Garro. Por que o presidente do Talheres dificulta a liberação? Ele quer o dinheiro garantido porque ele sabe que o outro clube já tomou aí uma pernada e ele não quer passar pelo mesmo. Claro, é evidente, porque a fama é essa. Fosse o Palmeiras contratando, ele não teria essa preocupação, porque você não vai encontrar do Palmeiras aí esse tipo de penduricalho. Sabe que o Palmeiras pagou 10 milhões no... Pagou lá no Aníbal Moreno, pagou o Flaco Lopes, e não teve problema. Não teve problema. O que teve algum tempo ali foi um atraso aí do Piquerez aí, que depois pagou e resolveu. O Palmeiras não tem esse problema. Então, tem isso também. Ou seja, o Corinthians está sem credibilidade nenhuma. Não tem, o clube não tem. Exatamente. Por que alguém vai vender? Agora mesmo, o Flamengo quer vender o Mateuzinho para o Botafogo. Por quê? Porque tem tem certeza que o Textor vai pagar, mas não tem a certeza de que vai receber. Já adiantou logo o Pablo também. Né? Sim, já adiantou logo. Já até liberou o jogador. E vai pagar parte do salário. Então, é claro, o Textor tem mais credibilidade no mercado como pagador do que o Corinthians. E essa gestão teria que mudar isso de imediato. E aí você tem que trabalhar. Eu acho assim, o Corinthians tem um time hoje um time tecnicamente mais modesto, um time de Romero, sabe? Aquele jogador que não é brilhante, mas, cara, o cara vai vestir a camisa, o cara vai comprar a briga do time, a torcida vai ver o cara deixar tudo dentro do campo, alguns garotos que tenham esse perfil, personalidade. E, cara, é aquilo, nós estamos aqui para reconstruir o clube. A gente conta com vocês. Vamos lá? Vamos embora. Agora não adianta ficar sonhando alto, você tem condições. Não tem como. Não tem como. Como essa gestão é uma gestão que entrou agora, ela em tese teria muito mais. Em tese não, ela teria na prática muito mais condições de falar nessa linha. Fala só, pegamos uma bucha aqui, temos que resolver. Os outros não, porque como é que você vai falar? Se fosse o candidato à situação vencesse, você é do grupo dos caras, pô. Tá tudo tranquilo, está dizendo que está tudo bem. Exato. O faturamento eles poderiam apresentar a realidade, ainda está em tempo. Agora, me impressiona esse discurso de não, a gente tem que ter um time forte, senão não tem receita. Gente, você faz um time mais forte, que custa mais caro, como é que essa conta vai fechar? Você vai ter que ganhar todos os campeonatos e talvez não feche. O Atlético Mineiro, com seus benfeitores, 2021, montou um time que não podia pagar. É só pegar o custo do time, quanto o clube fatura e tal. Mesmo ganhando Copa do Brasil, Campeonato Mineiro e Brasileiro na mesma temporada, indo à semifinal da Libertadores, eles foram eliminados pelo gol fora de casa, o Atlético quase fez todo, poderia ganhar tudo. Palmeiras. Ainda assim a conta não fechava. O Atlético virou SAF. A dívida bateu 1 bilhão e tanto, e aí os próprios benfeitores foram lá e compraram a SAF do clube. Ontem o time jogou lá no Mineirão, na Arena MRV, né? Arena MRV. Aliás, os caras do Cruzeiro fizeram cada trocadilho genial, né? Meu rival venceu. MRV. Não, fizeram umas... Agora, mereceu também, né? Porque, assim, torcida única, não puseram nem o escudo do Cruzeiro no campo ali, os dois escudos. Não ganhou nenhum jogo do Cruzeiro lá, o brasileiro também perdeu. Proibiram integrantes de canais do Cruzeiro. Não puderam credenciamento para transmitir o jogo. Isso é ridículo, é muito pequeno esse pensamento. Mas, enfim, acabaram perdendo para o Cruzeiro, com um time muito mais modesto. Mas o que acontece? Tudo ali pertence aos donos do clube. Não é do Atlético. Agora, o Corinthians não precisa virar SAF. O Corinthians não precisa ser comparado por nenhum. O Corinthians é muito maior. Desculpe, o Atlético Mineiro é muito maior. Tem muito mais torcida, muito mais força, muito mais condição de se regenerar, de se recuperar. Mas tem que querer, cara. Tem que querer. Aí você vê. Em campo é o quê? Em campo é isso aí que a gente está vendo. Não está adiantando nada. Agora, a gente fala aqui que é uma zoeira, óbvio que o rival vai fazer. E vai para a zona do rebaixamento. Mas vocês acham que é possível? Você acha que é possível, Mauro, o Corinthians ser rebaixado no Paulista? Ou não? É só aquele negócio para alertar, se o Ituano empatar, entra na zona. Mas será que é possível? Lembrando a tabela do Corinthians. Santos fora agora o próximo jogo, Portuguesa em casa, Botafogo fora, Palmeiras fora e Ponte Preta em casa. Eu acho pouco provável que seja rebaixado, né? Mas possível é, né? Agora, alguma coisa tem que ser feita, porque se o desempenho é muito ruim, os resultados só refletem
o péssimo desempenho e, assim, jogando dessa maneira, vai continuar perdendo jogos. Vai pontuar pouco. E aí, essa possibilidade, embora em tese ela não seja tão grande, ela pode crescer, ela pode realmente virar uma situação de real ameaça, né? O Santos, no ano passado, né? Ele só no final escapou do rebaixamento. Na última rodada. E aí caiu no Brasileiro. Aí tem essa questão também. Você pode passar um perrengue aí no Campeonato Paulista, escapar do rebaixamento, aí entra no Brasileiro fragilizado e como candidato... E com equipes que já está apontada. Como o São Paulo já até está mais forte do que o ano passado, com mais opções. Sim. O Flamengo lá se reforçou mais forte ainda. O próprio Grêmio saiu o Soares, mas deve ter que contratar alguém. Atlético Mineiro, o time tudo, Fluminense, voltando. O Inter contratou bastante. Inter. E aí, se você não consegue ganhar de São Bernardo, Ituano, daqui a 3 meses vai arrumar um time da hora para engatar esse time? Não vai mudar de uma hora para outra. Então, assim, já é um sinal, né, de que pode ser um ano bem mais preocupante, né? Você Eu falei isso, né? O Corinthians ter perdido jogos, já não é de hoje, não é de agora, né? Em casa, assim, jogos que estão desmanchando aquela mística assim, não, em casa o Corinthians é quase imbatível. Não, está perdendo o jogo direto. São Paulo ganhou... Há 3 anos atrás tinha essa... o Vitor Pereira, que conseguiu ir para Libertadores, né? Sim. Hoje em dia... O Silvinho, de ganhar em casa... Em casa, os jogos em casa sustentavam... Não jogava nada, mas ganhava. O brasileiro ganhou 6 de 19. Então, em casa. Agora já caiu. Você viu? Não, empatou muito, né? Empatou 10. Empatou 10 jogos em casa. Então, assim, isso é um passo aí para entrar num caminho bem perigoso. Não, e a gente estava falando, né? O Mauro lembrou agora. Lembrando aqui, né? Que eu até falei com o Bruno hoje. Esse ano vai ser muito mais difícil você conquistar título. Porque, ó, Atlético Mineiro reforçou Bahia. Grandes nomes. Bahia, Botafogo. O Botafogo contratou o Luiz Henrique e parece que vai contratar o Alan, que é volante, seleção brasileira, jogou na seleção brasileira, já estava com um time forte ano passado. São Paulo, contratou. Palmeiras, vai seguir forte. Flamengo, claro, vai seguir forte. O Cruzeiro está se reorganizando de novo. Mas olha esses times. Mas o Cruzeiro eu acho, acho que ainda não vai brigar pra... Não, mas... Agora, todos esses que a gente falou, o Fluminense... Está mais organizado que o Corinthians. Não, sim. Mas eu digo, olha o nível que vai estar o futebol brasileiro e o Corinthians nessa draga. É muito preocupante, porque tá todo mundo se reforçando. E aí o Corinthians vai ter que fazer... O Augusto Melo vai ter que fazer alguma mágica aí, até porque a diretoria nova falou muito.